minhas lindas, mais uma live surpresa agora na hora do almoço. Manda convite no aviãozinho para todo mundo. Manda convite para todo mundo que eu vou mandar aqui de novo. Manda convite, tá matando mais uma surpresa. Dia, quer dizer, dessa vez foi 12:02, né? Mas é um tema muito interessante, é muito recorrente nas minhas sessões coach. Então, tendo que você compartilhe, porque ela tá imperdível. É sobre como lidar com as críticas. Como lidar com as críticas. E esse é um conteúdo matador, é um conteúdo que é recorrente, é uma pergunta que é recorrente nas minhas sessões de coach. E eu não sei se você sabe o significado de crítica. Crítica é a capacidade que o outro tem de julgar aquele seu comportamento, é um juízo crítico. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que lidar com o outro na merda é muito fácil. Difícil é lidar com o outro no sucesso. Então é normal que as críticas elas aconteçam no momento de transição da sua vida. No momento em que você está querendo mudar de vida, está querendo sair do buraco. E é um momento que costumam vir as críticas. Mas tem uma coisa que eu falo, né, que a gente tem que passar essas críticas que fazem da gente pelos 3 filtros. É necessário que você passe as críticas pelos 3 filtros. O primeiro filtro da crítica é o filtro da bondade. Você tem que ver se a pessoa que está te fazendo a crítica, ela está te fazendo de bom coração. Se passar pelo primeiro filtro, você passa pelo segundo filtro, é o filtro da verdade. Será que aquilo que a pessoa está falando para mim é verdade? Reflita sobre isso. E o terceiro filtro é o filtro da utilidade. Será que aquilo que a pessoa está falando para mim, ela está falando para ser útil para mim, vai ser útil de alguma forma? Ou essa crítica que a pessoa está fazendo para mim é sentir melhor? Então diz para mim aí, se você já recebeu esse tipo de crítica. E o mais importante sobre críticas é que você só aceite críticas construtivas de quem construiu algo na matéria que está querendo te dar lição de moral, né? A pessoa é magra, a pessoa é bem-sucedida profissionalmente, então, nesse caso, descarte a crítica, só aceite críticas, né, realmente de críticas construtivas de quem já construiu algo na matéria que está te criticando. Mas primeiro é necessário que você passe essa crítica pelos 3 filtros. O filtro da bondade, se a pessoa está falando isso com boa fé. O filtro da verdade e o filtro da utilidade. Se essa crítica vai ser útil a você de alguma forma. Então, nesse caso, você pode levar em consideração essa crítica. Não dê opinião na vida das pessoas porque se elas não pedirem. A gente não deve fazer com os outros aquilo que a gente não quer que façam com a gente, né? A gente tem que deixar o outro decidir fazer o que ele quer da vida. Se ele quer emagrecer bem, se ele não quer emagrecer também bem, né? Evitar também da gente dar opinião, porque às vezes a gente sem sentir acaba também sendo aquele crítico, né? Aquela pessoa que dá opinião na vida do outro sem o outro pedir. Então, o tema da live de hoje é sobre como lidar com as críticas. E é muito importante a gente falar também que quando a gente começa a se impor com relação às críticas, a gente sente que a gente está afastando as pessoas. Mas na verdade eu quero que você saiba que você não está afastando as pessoas, você está filtrando. Você está filtrando as pessoas que convivem com você. Quando você casa, por exemplo, você não vai continuar andando com as mesmas amigas que você andava antes. E não significa que você deixou de amar essas amigas, que essas amigas deixaram de ser suas amigas. Significa simplesmente que os seus objetivos não estão mais alinhados. E tudo bem, não tem problema, você não vai deixar de amar aquela pessoa. A gente não afasta as pessoas, a gente filtra pessoas que têm a ver com os nossos objetivos.
Então, não se sinta como se estivesse se afastando das pessoas, porque isso não é verdade. Desrespeito, ele é não dispensar o devido respeito que uma pessoa merece. Respeito é considerar apreço. Então, se alguém tem respeito por você, é porque aquela pessoa gosta de você. E ela tem que te respeitar. Mas é necessário que você saiba se impor. Não permita que pisem em você sob nenhuma circunstância. Só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Ai, Nani, muito amor, Cris também. E assim, sob críticas ainda, né, meninas? Para saber se colocar o outro no devido lugar. Entendeu? Não dê o poder ao outro de tirar a sua paz. Não dê poder ao outro de tirar a sua paz. Nada vale a sua tranquilidade emocional. E o mais importante, as pessoas te veem exatamente da forma como você se vê. Se a crítica ela não tivesse nenhum fundamento, você ia desconsiderar a crítica. Por exemplo, se alguém me chamar de nariguda hoje, eu sei que eu não sou nariguda, então foda-se que estão me chamando de nariguda, aquilo não tem fundamento. Mas em muitos momentos da minha vida, as pessoas me chamaram de gorda, me chamaram de grávida, barriguda. E eu fiquei ofendida, porque aquilo era uma questão para mim. Se a crítica te dói, reflete sobre isso, porque alguma questão tem aí mal resolvida dentro de você. Então, sempre que alguém te fizer uma crítica ou falar algo que te ferir, anote e reflita sobre isso com calma. Se a crítica ela não tivesse fundamento, você ia desconsiderar. Então, no emagrecimento, no início do processo, você tem que saber que nós passamos por um corredor das críticas. Assim que você mudar a sua atitude, as pessoas vão te criticar. E é comum que isso aconteça. Você não deve aceitar, mas é comum que isso aconteça. A gente passa por um corredor de críticas. Então, a pessoa que te viu tendo aquela atitude de comer, de beber, tudo que te convidavam para toda festa que te convidavam, você ia e você comia. Então, aquela pessoa vê aquele seu comportamento e sabe que você é esse tipo de pessoa. Quando você muda o tipo de atitude e passa a ser uma pessoa que busca a sua saúde, busca a sua autoestima e quer fazer uma alimentação mais saudável, é normal que as pessoas te critiquem. Você também está tirando as pessoas que acompanham você da zona de conforto. Já parou para refletir isso? A gente também tira as pessoas que convivem com a gente da zona de conforto e leva elas para a zona de desconforto. Mas é claro que a zona de conforto, ela é ótima, é super tranquilo, né? É o que as pessoas estão acostumadas, né? Então, é normal que num primeiro momento, quando você mudar a sua vida e foi em busca de sonhos maiores, como emagrecer, como um novo emprego, é normal que você passe por esse corredor das críticas. E você vai sentir que ninguém te apoia, muitas vezes. Porque a mãe te oferece comida, porque o marido faz uma piadinha. Então, a primeira coisa, não permita ser tratada de forma com que você não merece. É o primeiro ponto. E o segundo, se você está passando por esse corredor das críticas, eu quero que você saiba que lá na frente as pessoas que te criticam, elas vão te respeitar. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu nunca forcei o meu marido a fazer dieta junto comigo. Ele comia pizza na minha frente, salgado. E tudo bem, pra mim tudo bem, mas eu ia comer a minha salada do lado dele. Então, no começo, ele era o cara que insistia para eu comer, que falava mal do coach. E depois de um tempo, ele vendo a consistência no meu resultado, ele foi o primeiro a me apoiar. Depois de um tempo, ele me apoiou, ele viu o resultado que eu estava tendo. E hoje, meu marido emagreceu 37 quilos com o coach.
E a vida familiar, a minha vida familiar foi toda transformada por conta disso. Então eu digo pra você, se está passando pelo corredor da crítica, segue que lá na frente tudo vai mudar. Thaís, seja bem-vinda, Meire, Ana, maravilhosas, obrigada pela presença. E lembre-se que você determina o como você vai ser tratada. Não permita que o outro te trate com falta de respeito sob nenhuma circunstância. Coloque o outro no seu devido lugar. Não significa ser grossa. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa, minha prima estava lá na festa e eu tinha acabado de pintar o meu cabelo de castanho, sabe? Então, pintei meu cabelo estava mais escuro do que deveria estar normalmente, né? E eu lembro que no meio da sala, no meio do salão de festas lá da minha família, era uma festa grande, a minha prima falou: nossa, mas como você está horrível com esse cabelo. E eu lembro de falar pra ela: olha, se eu tô feia, se eu tô bonita, isso não é da sua conta. O importante é que eu tô feliz com o meu cabelo e eu não quero que fale. Ponto. E a minha prima, ela tinha uma fama de ser uma pessoa muito crítica, aquele tipo de pessoa que você vê já sai de perto, porque lá vem bomba, né? E desde esse dia ela passou a me respeitar. Quem tá assistindo essa live, fala aí embaixo se já passou por uma situação dessa de crítica. Então, se coloque o outro no seu devido lugar. Ninguém respeita um bunda mole, ninguém respeita um banana. As pessoas respeitam aquela pessoa que sabe falar não. O não, ele te empodera, saiba falar não. As pessoas não respeitam quem é um banana, um bunda mole, diz sim pra tudo. O não, ele te empodera. O não, ele empodera a sua autoestima. Te dá o controle da sua vida. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, é para você não depender de outra pessoa para te defender. E essa é uma questão que eu só aprendi com o tempo. A não depender que ninguém me defenda. Porque na minha vida como filha de mãe narcisista, eu nunca tive uma mãe que me defendesse. E eu sempre fiquei muito triste por conta disso. A Thaís está falando que uma vez falaram que ela era fresca em comer o doce na casa, que ela não queria comer o doce na casa da sogra, falaram que ela era fresca. Falei, sou eu que não vai comer, não você. Por que tá preocupada? Tá vendo, gente? É saber se impor. Saber colocar o outro no seu devido lugar. Ó, arrasou, Thaís. Arrasou. Então, ninguém respeita uma pessoa que não tem atitude, um bunda mole. E saiba se defender, não dependa de ninguém para tomar suas dores. Foi uma coisa que só aprendi com o tempo. E da pior forma, porque antes, sempre que acontecia alguma injustiça comigo, eu ficava quieta e ficava esperando alguém vir me defender. E com o tempo, refletindo, eu ressignifiquei isso. Não é assim que funciona. A primeira pessoa a defender a sua autoestima tem que ser você mesmo, não de ninguém para defender a sua honra. Se alguém te desrespeitar, se alguém falar algo, se intrometer na sua vida desnecessariamente, sem você pedir, não dependa do marido, de uma tia te defender, de uma mãe te defender. Saiba colocar o outro no seu devido lugar. Você é plenamente capaz de se defender. Eu te garanto que você já fez coisas muito piores da sua vida. Então você é plenamente capaz de se defender sozinha. Então isso foi uma coisa que eu só aprendi com o tempo. E a se priorizar acima de tudo, né? A Nani tá falando que nós temos que nos posicionar e não nos calar. Que já aconteceu muito com ela, mas acontece muito com nós mulheres. Nós mulheres, né, costumamos ficar com pena de falar. Ah, mas fulano é tão bonzinho. Tudo bem, você não vai deixar de gostar de fulano. Mas você tem que saber se posicionar frente àquilo.
Não aceitar menos do que você merece, um tratamento diferente daquele que você merece. Então, se você priorizar o outro acima de tudo e de todos, se você priorizar o outro, o bem-estar do outro, inclusive nisso, de não querer falar para não magoar o outro, você está indo contra o seu equilíbrio emocional. O seu equilíbrio emocional, ele tem que estar acima de tudo. E um jeito fácil de aprender sobre respeito é lembrar das escolhas, de respeitar as escolhas dos outros. Então, pense 2 vezes também antes de dar opinião na vida dos outros. Porque muitas vezes as pessoas acham que sabem o que é melhor na nossa vida e ficam dando opinião que a gente não pediu. Então, do mesmo jeito que a gente não pode permitir ser tratada de forma com que a gente não merece, a gente também deve colocar o outro de forma a não dar opinião sem ser solicitado em determinados assuntos. Você vai ver como sua vida vai fluir bem mais. Ah, mas Beltrano está acima do peso, eu tenho que abrir os olhos dele. Não, você não tem que abrir os olhos dele. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que está acima do peso, eu conheço essa pessoa, mas eu sou incapaz de falar, olha, emagrece, vem pro coach. Por quê? Porque se o outro está feliz com o peso dele, a questão é dele, ele ainda não abriu os olhos para isso. A pessoa não abriu os olhos para o quanto o sobrepeso vai trazer problemas de saúde. Então, se a pessoa está feliz, não sou eu que vou tentar mudar a visão da pessoa, embora eu seja uma pessoa que eu tenha tido resultados na área. Então eu sou capaz sim de dar a minha opinião, porque eu construí algo na área, emagreci 20 quilos e venho ajudando outras mulheres a emagrecer. Eu sempre penso muito antes de dar a minha opinião sem ser solicitada. Então é a mesma coisa, se alguém vier dar uma opinião que você não pediu, se você não pediu a opinião, saiba colocar o outro no seu devido lugar. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa live de hoje é: não permita que ninguém te pise. A Ana está falando que cada um tem o seu tempo, que temos que respeitar e manter o nosso comportamento para contaminar pelo exemplo. E exatamente, foi isso que eu fiz aqui em casa. Em momento algum eu ficava assim pro meu marido, emagrece, vamos junto comigo fazer dieta, Ele que acabou caindo em si, vendo as questões que ele tinha de saúde, e ele mesmo acabou pedindo ajuda. Mas não fui eu que mudei, falei assim, vamos, emagrece. Muito pelo contrário, se ele tivesse até hoje bebendo a cerveja dele e comendo a pizza dele, eu ia comer a minha salada do lado dele e ele ia comer a pizza dele, sem problemas, sem questões, né? Até isso o coach muda, porque em outras épocas na minha vida eu ficava incomodada de estarem comendo do meu lado, mas o coach em emagrecimento, ele muda a mentalidade da gente, ele muda o motivo, né? O que te leva ao sobrepeso. Então você para de se importar com esse tipo de coisa, para de dar opinião do que o outro deve comer ou não comer. Cada um sabe o que deve comer, né, meus amores? Que aqui em casa foi assim, a Ana tá falando, o marido demorou mais de 1 ano para resolver mudar. Aqui em casa também. Aqui em casa eu já estava indo em Carol Ferreira, em eventos de coach, e o meu marido ainda estava numa vibe de achar que poderia comer o que ele quisesse. Ele não estava incomodado ainda com sobrepeso. Então, o que motivou ele na época a começar o processo de emagrecimento foi a questão da saúde. A Nani tá falando que o marido dela também foi assim e foi contaminado com o tempo. É como eu falei pra vocês, é o corredor das críticas. É o corredor das críticas. No começo quem te criticava passa a te admirar e você vai passar a ser referência. Poxa, mas a Nani, caraca, você viu como a Nani emagreceu? Você viu como a Ana emagreceu? A Thaís também tá falando que a filha dela de 8 anos hoje copia ela em várias coisas.
Inclusive tem muito a ver com o que eu falei ontem sobre filhos, que eu falei anteontem sobre filhos. Não sei se vocês estavam na live, mas falei sobre os filhos, que muitas vezes a gente também fala com os filhos e entra por um ouvido e sai pelo outro. E que a gente contamina muito mais pelo exemplo, né? Então, meus amores, deixo essa mensagem para vocês, de que um jeito fácil de aprender sobre respeito é lembrar que as escolhas dos outros é dos outros. E outro ponto, pare de ir a lugares que você não se sinta bem, em que as pessoas evitem a sua presença. Isso é muito importante. E eu quase esqueço de falar com vocês que o seu tempo ele é precioso demais para ser gasto num ambiente tóxico. Então pare de frequentar lugares em que você não se sente bem. A sua presença é valiosa demais para você gastar o seu tempo com pessoas que te trazem coisas negativas que não têm a ver com o seu propósito de vida, que não estão alinhados com o seu propósito de vida. E outra coisa, onde não há respeito, se retire. Seja egoísta. Se você for chamado de egoísta, é porque você está no caminho certo. O egoísta é aquele que pensa no próprio bem-estar. E até mesmo para você ajudar os outros, é necessário que você esteja bem. Para que você ajude as pessoas que te amam, você tem que estar bem. Deixa de chamarem de egoísta. Seja egoísta, é o seu bem-estar. A Thaís está falando só verdades. Nossa dieta também é o que assistimos, com quem andamos, o que lemos, o que preenchemos com o nosso corpo. Fala a verdade, às vezes é muito melhor você estar em casa lendo um livro que vai te agregar alguma coisa, do que você gastar tempo com pessoas que não gostam de você, que estão ali torcendo contra, né? Não que a torcida de alguém vale alguma coisa, que se dane a torcida do outro. Mas é muito mais interessante você estar na presença de pessoas que querem o seu bem, não esteja em ambientes tóxicos. Quem gostar de você vai compreender essa mudança na sua vida. Quem te amar de verdade vai compreender essa mudança da sua vida. E se afastar de você é porque você está filtrando. Você não afasta as pessoas, você filtra. Lembra disso que eu falei? Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que é um tema muito importante para ser dito, sobre críticas, desrespeito. Sobre priorizar o próprio bem-estar. Principalmente nós que somos mulheres. E sobre deixar o outro fazer o que ele quiser da vida dele. Não dar opinião se o outro não pedir. Amores, essa live vai ficar gravada. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E é mais uma live surpresa, porque eu não estou anunciando, não sei quando acaba, quando termina. Eu estou deixando a vida levar. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. A primeira live que eu fiz, nós falamos sobre um tema muito importante, de você se anular em prol dos outros. É matadora também essa live. Se você não assistiu, assiste que está gravado. Nós também fizemos uma live sobre como controlar os 4 passos para você controlar a sua fome. E tem conteúdo e ferramentas de coach ali riquíssimas. Se você também não assistiu, corre para assistir. E vou aqui te deixar um convite no link da minha bio. Se você clicar no link da minha bio, você vem para o meu grupo motivacional no Telegram. É um grupo que eu estou sempre postando conteúdo e as meninas estão sempre apoiando uma outra. Então, se você tem interesse em fazer parte desse grupo, um grupo que te levanta, tá no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, clica no link da minha bio e vem. Porque esse grupo é maravilhoso, uma apoia a outra.
E eu tô sempre postando conteúdo empoderador. Então você vai estar sempre em contato com conteúdo para levantar o melhor de você. E é isso, meus amores. Eu não sei se vocês lembram, mas nas outras lives estava sempre falando sobre sessão gratuita. Eu já ocupei as vagas que tinham, as 2 vagas que tinham restantes para sessão gratuita de coach emagrecimento, eu já ocupei. Mas entre em contato comigo no inbox, que eu vou te dar uma surpresa, uma super surpresa, uma surpresa maravilhosa. Então me manda um inbox, que eu tenho uma surpresa para você, que eu tenho um presente para você, me manda um direct, tá? E é isso, meus amores, boa semana para todo mundo, que eu vim aqui correndo na hora do meu almoço dar um oi, falar um pouco sobre críticas, sobre desrespeito, sobre opinião na vida da gente, opinião na vida dos outros. E é isso, não permita ser tratado de forma com que você não merece, você é foda demais. Você tem vitórias demais na sua vida. Não permita estar em lugares que você não é querido, em ambientes tóxicos. E é isso, meus amores. Espero você na comunidade do Telegram. Clica no link da bio e vem. E me chama no direct, manda uma mensagem que eu tenho uma surpresa pra você. E é isso, meus amores. Boa segunda. Obrigada pela presença.